Seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o livro de Esdras. E para você que tem curtido essa série, chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós do canal. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que querem e precisam aprender sobre a palavra de Deus. E o livro de Esdras foi escrito pelo próprio Esdras, que era um escriba e sacerdote descendente de Arão, ou como nós vimos, lá, alguns vídeos atrás, Arão, a turma de sacerdotal, veio tudo da descendência de Arão, irmão de Moisés. E o escriba era aquele que copiava as escrituras, ou seja, ele copiava diversas vezes as escrituras, então é chamado de escriba, conhecido por sua devoção à lei de Deus e por liderar o povo de Israel em um dos momentos mais importantes da sua história, que é o retorno do exílio da Babilônia. Como nós aprendemos, Israel ficou cativo durante 70 anos da Babilônia devido às profecias do profeta Jeremias. Vamos chegar lá também. Assista também o nosso vídeo sobre o profeta Jeremias. E Esdras escreveu esse livro por volta do ano 450 a.C., direcionando o povo judeu que estava retornando a Jerusalém após 70 anos de cativeiro. E o seu objetivo era registrar a restauração espiritual e física da nação de Israel, desde a reconstrução do templo de Jerusalém até a renovação da aliança com Deus. E o tema central do livro de Esdras é a restauração da adoração verdadeira e a obediência à palavra de Deus. O livro mostra e ensina, deixa uma lição grandiosa, que não há um recomeço duradouro sem o verdadeiro arrependimento, e que o verdadeiro renascimento espiritual começa quando o coração se volta para a presença do Senhor, reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas e novamente para de andar por caminhos tortuosos. E os versículos chaves do livro de Esdras mostram esse chamado para a restauração. Em Esdras capítulo 7, versículo 10, nós lemos: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar Israel os seus estatutos e juízos. E esse versículo revela o coração de um líder que não apenas ensinava, mas o que realmente vivia no que ele pregava. E o outro texto fundamental é Esdras capítulo 1, versículo 3, quando Ciro, rei da Pérsia, declara: quem é entre vós, de todo o seu povo, que seja o seu Deus, com ele suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. E esse decreto marca o início do recomeço da nação. Então, quando nós vemos Ciro assinando o decreto para a libertação do povo de Israel, nós já vimos aqui a profecia do profeta Isaías, no capítulo 45, já sendo cumprida. Ou seja, 150 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías já profetizava a respeito desse decreto de Ciro. Acompanhe nosso livro sobre o profeta Isaías. Em Esdras capítulo 9, versículo 9, há uma profunda expressão de gratidão, porque somos servos. Porém, no nosso cativeiro, Deus não nos desamparou, antes nos estendeu graça perante os reis da Pérsia, para nos dar vida, para levantar a casa do nosso Deus. Essas passagens ecoam a mensagem de que mesmo em tempos de ruína, Deus prepara o caminho para a restauração. E mesmo durante os 70 anos do cativeiro, que entendemos que era uma disciplina de Deus pela idolatria do seu povo, e que o cativeiro não tinha como objetivo destruir o seu povo, mas pelo contrário,
purificar o seu povo da idolatria. Aqui o próprio povo e o sacerdote Esdras e escriba reconhece que Deus esteve com eles durante os 70 anos do cativeiro. E o livro de Esdras pode ser dividido em duas grandes partes. No capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos o retorno liderado por Zorobabel, onde cerca de 50 mil judeus voltam a Jerusalém após o decreto de Ciro. Eles começam a reconstruir o altar e o templo, enfrentando a oposição e o desânimo, mas eles são fortalecidos pelas mensagens do profeta Ageu e o profeta Zacarias. Acompanhe e assista também os nossos vídeos sobre o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E o templo é finalmente concluído no 6º ano do reinado de Dário, e o povo celebra com alegria o renascimento do culto ao Senhor. E a segunda parte, que é do capítulo 7 ao capítulo 10, descreve o retorno de Esdras, cerca de 60 anos depois daquela turma que subiu com Zorobabel. E ele chega com um novo grupo de exilados e dedica-se à restauração espiritual, ensinando a lei e combatendo o pecado da mistura com povos estrangeiros. E o livro termina com um grande ato de arrependimento nacional, onde o povo reconhece as suas falhas e busca um recomeço sob a direção divina. E o contexto histórico e geográfico do livro de Esdras está centrado na cidade de Jerusalém, que ainda se encontrava em ruínas após a destruição dos babilônios. E a cidade era símbolo de uma fé adormecida e de uma identidade nacional perdida. Agora, sob o domínio do Império Persa, os judeus recebiam liberdade para reconstruir não apenas as suas casas, mas também a sua comunhão com Deus. Jerusalém, que antes foi palco da glória do Templo de Salomão, tornava-se novamente o cenário de uma fé restaurada, que antes foi palco de outras glórias, principalmente na época do rei Salomão. E Esdras, como escriba e líder espiritual, foi essa ponte entre o passado glorioso e o futuro promissor, que o povo reaprendia a andar com Deus. E o livro de Esdras é, portanto, uma poderosa lembrança de que nenhum cativeiro é capaz de apagar o propósito de Deus, e que cada ruína pode ser um ponto de partida para uma nova história, quando a restauração ela começa de dentro para fora. E são lições muito importantes, que a verdadeira mudança e transformação, antes de nós transformarmos tudo ao nosso redor, nós precisamos ser transformados como pessoas de dentro para fora, porque as atitudes, elas só são mudadas quando primeiro se muda o coração, os pensamentos, e isso só é possível através da ação do Espírito Santo na vida do ser humano. E você? Já leu o livro de Esdras? Já estudou o livro de Esdras? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o livro de Neemias, e até o próximo vídeo.